Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Que legal que vocês estão conosco até agora aqui na nossa celebração, né? Lembrando mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, não perca o seu tempo. Aproveita aí, se inscreve aqui, aproveita para ativar também a notificação, ativar o sininho para quando nós tivermos um conteúdo novo, você vai ser lembrado, beleza? Gente, hoje nós vamos encerrar a nossa série Compartilhe. Foram 4 ministrações, você pode acompanhar elas aqui no nosso canal, onde nós abordamos diversas áreas da importância de compartilharmos o Evangelho. Sobre o ID, quando Jesus, lá onde ele esteve no monte, onde ele ascendeu ao céu, ele startou essa missão incrível para nós. Não foi só para os discípulos daquela época, foi para todos os seus seguidores de todos os tempos. Foi sobre a importância de conhecermos o contexto do lugar onde nós anunciamos o Evangelho, a importância também do nosso testemunho, que muitas vezes a nossa vida ela fala tanto quanto as nossas palavras, e também sobre a arte de dominar a maneira de falar, que muitas vezes o tom certo ele acaba fazendo a diferença quando nós somos colocados em áreas onde nem sempre a nossa opinião vai ser bem aceita, e como saber lidar com isso. E hoje eu quero falar para vocês, falar com vocês sobre quem é que nos encoraja, quem é que nos empodera na hora de anunciar o Evangelho. Então o tema dessa ministração hoje é a dica número 1 de todo evangelista. E antes de começar eu quero ler aí uma palavra bíblica com vocês, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 11 ao 12. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Imagina só você receber uma missão importante para anunciar uma mensagem e você ainda não ter esse preparo, não saber como usar as palavras. Lembra da época que você apresentava trabalho? Eu não sei, mas eu quando eu começo a pensar, eu começo a me lembrar assim que sempre tinha aquelas tarefas que os professores nos colocam às vezes assim em saia justa, que montavam um grupo, aí você tinha que fazer um trabalho e depois você tinha que apresentar esse trabalho na frente da turma. Você se lembra disso? Cara, eu fico lembrando assim que sempre tinha alguém naquelas apresentações que tinha dificuldade de falar. Eu não tinha tanta essa dificuldade, que eu sempre tinha esse lado assim de se comunicar e tal, mas sempre teve aquela pessoa que tinha dificuldade, que gaguejava, ou que ficava nervoso, ou que se perdia, e isso de fato acabava prejudicando aquela pessoa. Aí começava a dar o suador e se perdia e tal, mas sempre tinha aquele que acabava salvando a turma, aquele que ia lá, que tinha um bom papo, que tinha uma boa oratória, e esse acabava dando aquele up na apresentação. Que tipo de pessoa você era quando você apresentava o trabalho? Era aquele que se perdia ou era aquele que às vezes acabava ali dando aquela ajuda para o seu grupo? Então veja só, muitas vezes quando nós anunciamos o Evangelho, a gente tem que ter a seguinte ideia em mente, que Deus, Ele não manda ninguém despreparado para anunciar o seu Evangelho. Deus, ele não manda ninguém descapacitado. Se ele te chamou para pregar o Evangelho, é porque ele está à nossa frente, ele vai à nossa frente, é ele quem nos coloca a palavra. Então, às vezes o que acontece é que nós achamos que aquela situação ela tem que ser mudada pela força do nosso braço. Aquele contexto tem que ser alterado pela força do nosso braço, sendo que é completamente ao contrário. Nós somos as ferramentas de Deus para determinada situação. Quando eu vejo a história de Jeremias, uma pessoa tão jovem, não tinha todo o preparo ainda, e Deus chama ele para uma missão muito difícil, uma missão level hard. Veja só que a missão que Jeremias tinha, ainda jovem, era levar uma palavra de arrependimento para o seu líder daquela época, o líder daquela nação. Não era uma tarefa muito fácil, é como você recebesse de Deus a importante missão de levar uma palavra de arrependimento ao nosso presidente da República ou ao seu governador do seu estado. Veja, será que você teria a capacidade
de falar de forma correta? Será que você teria ali a capacidade de ter assim argumentos lógicos para que chegasse diante de uma autoridade e não parecesse uma pessoa comum que não soubesse o mínimo do que está falando? Mas veja só que quando Jeremias ele treme na base diante dessa missão, Deus ele deixa muito claro que ele iria capacitá-lo para levar aquela importante missão. E muitas vezes é isso que acontece, a gente acaba tremendo na base ou a gente acaba se perdendo porque a gente sabe que a palavra que a gente tem que anunciar, ela é importante, ela é essencial e ela pode mudar a história de uma pessoa. E por isso a gente sente esse temor, é por isso que vem começa a gaguejar, é por isso que falta ar e tal, porque a gente recebe uma missão importante, a gente não quer fazer ela de qualquer jeito. Mas eu quero te passar uma dica bem importante que eu acredito que vai te ajudar a lidar com essa situação. Sabe, uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos é que muitas vezes nós queremos falar ao invés de nos preparar para falar. Ao invés da gente falar com qualidade, a gente procura falar de qualquer jeito. Então por isso que é muito importante quando nós recebemos uma mensagem poderosa do Evangelho de Deus, é dedicarmos tempo falando com Deus, conhecendo quem Deus é, tendo tempo de devoção, tempo de leitura bíblica, tempo de oração, porque quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus, mais seguro eu me sinto para falar dele. Eu falei numa ministração que aquilo que está na ponta da nossa língua é geralmente o conteúdo que a gente tem uma determinada segurança, aquilo que a gente tem o maior convívio. Basta você ver quem gosta de futebol, quem gosta de filmes, de séries, enfim, ela sempre tem um argumento e, de certa forma, quando você escuta, você sente uma segurança, você sente um certo domínio. Então, quando eu recebo a mensagem do Evangelho para anunciar ela, eu devo me sentir seguro por causa do meu tempo com Deus, o meu tempo que eu desenvolvo um relacionamento com Deus. E isso me gera segurança, isso me gera maturidade. Apesar de muitas vezes as pessoas não concordarem com aquilo que eu falo ou com aquilo que eu transmito, eu tenho que ter a nítida consciência que eu estou seguro em Cristo, que eu estou ancorado nele e que o meu tempo com ele importa e por isso ele me gera essa segurança. A missão é dele. Quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos seguros com Deus, isso acaba sendo até de forma mais segura para você na hora de você anunciar a palavra de Deus. Que, cara, não tem sensação tão horrível de que quando você fala algo para alguém, quando você transmite uma mensagem para alguém, você fica com aquela dúvida assim, poxa vida, será que eu deveria ter falado isso? Meu Deus, será que foi o momento certo para ter falado isso? Mas veja que aqui, nós lemos em Lucas exatamente isso, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devemos dizer. E um dos maiores erros que podemos cometer é falar aquilo que Deus não quer falar, fazer aquilo que Deus não quer fazer. Isso acaba se tornando um grande erro, ainda mais porque a mensagem que nós estamos anunciando, ela não é nossa, ela é uma mensagem de Deus. Nós devemos ter essa plena convicção. Quando você sabe quem está querendo anunciar, esse princípio vai te ajudar principalmente na questão do temor, da gente saber que nós não estamos anunciando aquilo que Ciclano quer falar, aquilo que Beltrano está querendo falar. Nós estamos anunciando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e é por isso que eu tenho que ter esse tempo com Deus, conhecer quem é Deus para poder falar sobre Ele. Isso me traz autoridade, isso me gera segurança, falar de alguém que eu tenho o hábito de conviver. Você gostaria que alguém que não te conhece falasse sobre você? Alguém que não te conhece escrevesse sobre você? Ou alguém que nunca trocou um minuto de conversa com você escrevesse uma biografia sua? Você gostaria? Pois é, muitas vezes a gente acaba indo por esse caminho, a gente não tem intimidade nenhuma com Deus e a gente fala dele como se a gente conhecesse quem ele é. É por isso que a semente, quando a gente lança, ela acaba não gerando fruto, ela acaba sendo vazia, porque não há o poder do Evangelho na semente que a gente lança. Então, quando nós dedicamos tempo com o Senhor, esse poderoso Evangelho acaba sendo autorizado por Deus, acaba tendo a legalidade através do Espírito Santo. Eu lembro de certa vez de um irmão, e ele não tinha um grande conhecimento bíblico, ele mal sabia ler.
Inclusive riam da cara dele quando ele começava a ler ali, tentar ler, e ele gaguejava, ele falava. Então ele acabava sendo motivo até de deboche por alguns que se diziam, né, tais estudiosos, tais eruditos. E só que tinha uma coisa muito interessante: a intimidade que ele tinha com Deus era tão grande, a intimidade que ele tinha com Deus era tão profunda, que quando ele abria a boca para falar de Deus, era nítido que o Deus que ele falava, ele tinha um relacionamento profundo. Ele era uma pessoa que, através da vida dele, muitas pessoas acabavam aceitando Jesus. Então veja, o quanto eu desenvolvo o meu tempo com Deus, o quanto eu conheço Deus de forma pessoal. E Ele é um Deus que faz questão de ter um relacionamento profundo com a gente. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Redentor, Ele é o El Shaddai. Então veja só, tudo isso tem a ver com uma forma como Deus se relaciona com a sua criatura. Quando nós ignoramos essa dica, um dos grandes erros que a gente acaba caindo, né, uma das grandes armadilhas, é acreditar que nós estamos sozinhos, que Deus não está conosco quando nós estamos indo numa missão de falar do seu Evangelho, de anunciar. Mas uma coisa que a gente tem que entender, ter a plena convicção, que quando você tem um compromisso com Deus, quando você desenvolve um relacionamento com Deus, não importa o lugar que você for, se for um lugar hostil, se for um lugar onde a maioria é incrédulo, no momento que você assume um compromisso com Deus e que você vive de verdade, Deus está do seu lado. Não há nenhum lugar onde nós vamos, não há nenhum lugar onde a gente possa sair para anunciar o Evangelho que Deus já não esteja nesse lugar, que Ele já não esteja presente. É a nossa missão dizer: Senhor, eu sei que Tu está aqui nesse ambiente. Senhor, eu sei que Tu está nesse lugar. Me ajuda. Coloca as palavras certas na minha boca. Coloca as palavras que Tu deseja apresentar para essas pessoas. Que não seja aquilo que vem de mim, mas que seja algo que venha de Ti. Meu, quando vem de Deus, cara, é eterno. Quando vem de Deus, é eterno, é seguro e nos traz paz. E é isso que muitas vezes nos falta, é ter a certeza que aonde nós estamos, Deus está do nosso lado. Aí mesmo onde você está nesse momento assistindo essa ministração, Deus está contigo. Se quando terminar essa celebração, você desejar mandar uma mensagem para alguém, falar de Jesus para os seus pais, tenha certeza que Deus está contigo. O que muitas vezes a gente não percebe, o que muitas vezes a gente acaba se distraindo e não fazendo, é que Deus, além dele estar conosco, Ele quer agir através de nós. Então muda tudo quando eu falo: Senhor, eu estou aqui e através de mim eu quero que Tu haja nesse ambiente. Eu quero que Tu se manifeste nesse lugar. Eu sou apenas um canal da Tua voz e eu estou aqui. Eu já estou aqui com os meus 2 pés nesse lugar. Usa a minha vida. Fala através de mim. É essa convicção que muitas vezes nos falta, porque a gente acaba acreditando, né, que ou por um lado a gente está sozinho, que Deus não está onde nós estamos, ou que nós acabamos muitas vezes, né, tentando achar que aquilo pode ser resolvido com a força do nosso braço. E não é por esse caminho. Veja que quando nós anunciamos o Evangelho existe um duplo compromisso. O primeiro compromisso é que Deus deseja manifestar a sua glória através dos seus filhos. Deus deseja anunciar o Evangelho através de nós. Nós somos as ferramentas, nós somos os seguidores, nós somos os discípulos de Jesus. E o segundo compromisso é que Deus deseja salvar a pessoa que está para ouvir o Evangelho, a pessoa que está à nossa frente, as pessoas que estão aonde nós estamos. O Senhor deseja salvar elas através de nós. E aí, tá difícil anunciar o Evangelho? Para um pouco, pensa, reflita e tire tempo com Deus. Ore com Deus. É melhor você dedicar tempo se preparando do que você desperdiçar tempo por estar despreparado. Então isso é algo que a gente tem que se ligar, a gente tem que pensar e investir o nosso tempo de Deus. Eu não digo que a prática de anunciar o Evangelho ela vai se tornar mais simples depois que você fizer isso, porém ela vai te gerar segurança. Peça para o Senhor gerar em você esse desejo de se preparar cada vez mais, de investir mais tempo, pausando, quem sabe, o tempo que você está vivendo hoje para voltar a ter um relacionamento profundo com o Senhor, ter tempo de intimidade com Ele, orando, pedindo para que Ele prepare a sua vida,
pedindo para que Ele te capacite, sendo honesto que tem ferramentas que te faltam ainda, você não tem. Como é que eu vou falar para um ambiente acadêmico, né, para um ambiente onde as pessoas elas têm um conhecimento superior? Como é que eu vou chegar num ambiente desse e eu não vou entender esse contexto? Eu não vou procurar, pelo menos, analisar quem são as pessoas que estão nesse lugar. Eu falei em uma das ministrações com o apóstolo Paulo, quando ele esteve em Atenas, ele viu aquele monte de estátuas de deuses e ele viu ali um Deus desconhecido. Ali era óbvio que Paulo ele tinha um conhecimento prévio daquele lugar. Ele sabia onde ele estava, ele sabia com quem ele estava falando. Ele simplesmente não chegou lá de forma aleatória, caiu lá de paraquedas e saiu, que é isso aqui, que não sei o que, não sei o que. Não foi dessa forma. Havia um preparo, havia um conhecimento prévio. E é por isso que através desse preparo, é por isso que através dessa ferramenta que Paulo ali havia afiado, havia dedicado tempo de preparo, em que ele larga aquela palavra poderosa e ele apresenta ali o Deus desconhecido. Quem era o Deus desconhecido? Essa sabedoria ela não é humana, essa sabedoria ela só vem com tempo com Deus, com tempo de qualidade com Deus. Grava isso que eu vou te falar agora. Quando nós estamos em uma rota, do lado de quem conhece essa rota, por mais que você não conheça o lugar, por mais que você não conheça o caminho, nós sentimos segurança por causa da pessoa que está nos guiando. E é por isso que a gente vai, independente para onde a gente vai. Deus ele está conosco e através dele nós vamos chegar no lugar exatamente que ele quer. Amém? É isso aí. Então, antes de anunciar o Evangelho, conheça quem é Deus, desenvolva tempo com Deus, ore para que Ele te capacite, ore para que Ele encha você do Espírito Santo e quando você falar, você vai ser uma ferramenta poderosa e aonde você estiver, pode não acontecer assim uma revolução cultural, mas você vai ter a segurança de quando você sair de lá, você foi uma ferramenta eficiente nas mãos do Senhor. Amém? Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que ficaram até aqui escutando essa mensagem. Senhor, que Teu Espírito Santo chegue ao lar de cada um. Que Teu Espírito Santo nos capacite e nos use, Senhor, cada vez mais. Nós queremos sentir a Tua presença, aonde os nossos pés eles são colocados. Deus, enche o nosso coração da Tua palavra. Enche o nosso coração da esperança do Teu Evangelho, para que quando nós falarmos do Teu nome, para quando nós anunciarmos o Teu Evangelho, vidas possam ser transformadas. Que a gente tenha essa convicção, Senhor, que antes de anunciar a Tua palavra, nós devemos Te conhecer. Antes de pregar a Tua palavra, nós devemos gastar, Senhor, investir tempo aos Teus pés, chorando, nos alegrando, nos fortalecendo. Usa nossas vidas, Senhor. Mas antes de usá-la, Pai, nós queremos ser preparados, queremos ser ferramentas, Pai, forjadas através das Tuas mãos. Senhor, nos mostra, Senhor, o caminho. Nos mostra, Senhor Deus. Anda do nosso lado, Senhor, por onde nós formos e que a gente tenha essa consciência que Tu está ali nos encorajando e que através de nós, Senhor, vidas possam ser mudadas por causa do Teu Espírito Santo conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa foi a nossa celebração de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que essa série tenha abençoado a tua vida. Lembrando sempre que essa celebração ela acabou agora. Aliás, ela está acabando agora, mas ela pode estar começando para alguém que você considera especial. Pega o link dessa celebração depois ali, onde diz compartilhar. Pega esse link e compartilha, porque essa celebração pode estar começando para essa pessoa. Quem sabe alguém aí que anda preocupado, anda desanimado, quem sabe essa palavra ela possa cair no coração dela e trazer uma esperança, trazer aí um novo motivo para ela prosseguir, para ela avançar. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de orar pela nossa nação. Não esqueça de orar pelo mundo, pelas nações que estão aflitas. Não esqueça de orar pelos nossos governantes para que haja unidade, para que haja empatia. Não esqueça de orar por todos os profissionais que estão na linha de frente nessa guerra pandêmica. E não esqueça de orar também pelas famílias que estão passando aí por momentos de aflições, com familiares hospitalizados,
crendo sempre que Deus pode mudar essa situação. Amém? Que Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida e te espero aqui nesse mesmo canal na próxima semana. Um abraço, falou!